Olá! Nesta terceira aula de 6 do curso de Introdução ao Método em Marx, nós vamos discutir um trecho da obra A Ideologia Alemã de Marx e Engels. A referência para esta aula está na descrição desse vídeo. Como no curso pretendemos fazer um debate e não uma mera apresentação do texto, a leitura prévia é muito recomendada. No curso de hoje, nós vamos discutir alguns conceitos ou categorias fundamentais para todo o desenvolvimento da obra marxiana, como divisão social do trabalho, alienação, propriedade privada, a relação da consciência com o meio material. Todas essas categorias são fundamentais não só para entender essa obra, mas toda a produção teórica dos autores. Desejamos a todos boa aula. Tá, então aqui a gente volta mais ou menos para onde paramos lá no primeiro encontro. Na verdade, dá um passinho atrás, né? Lembrando que no primeiro encontro, Marx já havia sido expulso da Prússia e já havia sido gentilmente convidado a se retirar da França, né? Naquele contexto, né, de atuação em jornais revolucionários prussianos, né? Tanto na Prússia quanto, sobretudo, na França. Né? Então, no primeiro momento, Marx funda o seu próprio jornal, aí com divergência, né, com o Ruge, o outro cofundador, ingressa num jornal radical, bem radical mesmo, né, cuja tradução a gente costumeiramente chama de Avante, né, pela tradução, mas poderia se chamar também Adiante, a ideia é essa. Né, não é um jornal fundado pelo Marx, mas é um jornal em que o Marx atua muito fortemente, junto com os demais prussianos revolucionários do contexto, né, inclusive o Engels, né, que já havia publicado textos lá na Gazeta Renana, mas aqui, nesse contexto, Marx e Engels já se conhecem. Porque é quando Marx está no seu primeiro jornal, né, os Anais Franco-Prussianos, que ele se depara com aquele texto, que ele sempre vai chamar, por toda a vida, né, de manuscrito genial, que é um esboço da crítica da economia política do Engels, e que aquilo ali realmente é o divisor de águas do Marx. Né? Por quê? Porque ali o Engels vai apresentar aquilo que depois vai se convencionar chamar como teoria do reflexo, em primeiro momento, mas também vai apontar para um elemento importantíssimo para um pensador que vem fazendo as suas críticas ao hegelianismo e ao hegelianismo de esquerda, que a gente vai abordar, né, sinteticamente aqui hoje, a partir de uma concepção materialista da história. Então, bom, se não é a ideia que os seres humanos têm, não é a consciência que conforma a realidade, uma vez que a consciência é parte da própria realidade, é um produto da realidade, bom, procurar as contradições de uma sociedade significa procurar as contradições materiais. Aqui Marx já estava procurando respostas. E quando Engels aponta contradições na produção da própria vida, ou seja, aquele elemento que é o elemento essencial, que garante inclusive a consciência, que é o primeiro movimento para ser consciente é estar vivo. Né? Então a forma como os seres humanos se organizam para produzir a própria vida vai ser o fundamento final, né? Ou seja, a primeira grande determinação das contradições que dali vão derivar. Tá, então esse texto foi extremamente importante, isso aproxima Marx e Engels, e a partir, né, de 44, 45, Marx e Engels não só começam, né, um processo de correspondência que vai perdurar por toda a vida, como um processo de amizade e de colaboração teórica, que também vão perdurar por toda a vida. Então, como Marx está lá em Paris, como o Engels, né, vive nesse processo de trabalho, né, da indústria familiar, indústria têxtil familiar, sob muitas viagens, né, e também por ser filho do dono, ele consegue muitas vezes ir a Paris, né. E nessas idas a Paris, Marx e Engels vão encontrar uma similaridade, uma proximidade, uma afinidade teórica que os faz iniciar um processo de escrita em conjunto. Uma vez que os dois estão rompendo com o que está acontecendo. E aí vamos situar o que está acontecendo. Né? Se a gente lembrar lá,
tanto o Marx quanto o Engels eram um pouco pontos fora da curva, num lugar que já é um ponto fora da curva, né? Renânia e Renânia do Norte, né? Estados mais críticos dentro do Reino da Prússia, e que são fronteiriços à França, que fez a sua grande revolução burguesa, né? Ainda hoje um grande símbolo, né, de como se fazer uma revolução, né? Que não deixa herdeiros para a possibilidade de retomar um trono, ainda que isso vai ter suas reviravoltas. Então tá. Então, né, nesse contexto altamente progressista, Marx e Engels vão ter ainda uma inserção ainda mais crítica. Marx muito em função, né, da casa, da família, né, tudo indica que é sobretudo o próprio pai, a qual uma figura como Marx é muito apegado, e que vai ter um momento muito forte de efervescência no princípio da década de 30. O que acontece no princípio da década de 30? Isso é uma data que geralmente passa despercebida na história do socialismo, que é uma data central, e Marx e Engels, em diversos momentos, apontam a importância dessa data em específico. Por quê? É em 31 que começa, né, o primeiro grande movimento da classe trabalhadora. O operariado, o proletariado propriamente dito, entra em cena em 31, na região da Mosélia, que é fronteira com a Renânia, né? E em Lyon tem um levante dos trabalhadores da seda. E isso vai reverberar na França com muita força nas rebeliões de junho de 32. E sempre lembrando, é isso que é retratado, né, no clássico do Victor Hugo, Os Miseráveis. Não é a Primavera dos Povos de 48, são as rebeliões de junho de 32. Né? Então ali entra em cena o proletariado. E se a gente lembrar do texto anterior, né, Marx e Engels vão perdoar ou vão relevar a utopia dos socialistas utópicos, porque eles escreveram todos antes desse período. Porque enquanto a classe trabalhadora ainda não está suficientemente desenvolvida, e é desenvolvida materialmente, né, são poucos os proletários, assalariados, vinculados a relações tipicamente capitalistas, enfim, não era possível perceber quais eram as contradições dessa nova sociedade, ainda que os utópicos, né, já tivessem percebido que a contradição se expressava num agravamento da miséria, da fome, do desemprego, né, da ausência de moradia, tudo isso que a gente convive até hoje. Então, esses sintomas já são muito bem lidos. Já é percebido, por exemplo, por Fourier, ainda em 1799, que isso é consequência de uma sociedade que produz muita riqueza, dessa contradição. Então, a miséria é fruto da riqueza, né? Um grande dialético, como sempre lembra o Engels. Mas eles não tinham como saber, os utópicos, que o sujeito dessa contradição, ou seja, aquele que é capaz de resolver essa contradição, porque é quem mais sofre essas causas e porque está inserido na contradição central, é a classe trabalhadora. É só a partir de 1831 que esse sujeito aparece na história, efetivamente como sujeito autônomo. Até então era arrastado pela burguesia revolucionária. Tá. Bom, mas 1831 tem uma importância também gritante nesse período, porque o que está acontecendo na Prússia? A Prússia é atrasada, né, ainda que seja uma nação razoavelmente desenvolvida, para o contexto europeu do momento, é atrasada, sim, olimpicamente atrás do desenvolvimento econômico inglês. Nem se fala o desenvolvimento político francês. Então, enquanto a Prússia olha, né, para a França e mais adiante Inglaterra, num processo de avanço, e é incapaz de fazer o seu processo revolucionário burguês, se desenvolve que depois o Marx vai fazer brincadeiras, né, e dizer assim, é fácil reconhecer alguém do povo alemão, porque tu pode desenhar, é um sujeitinho muito pequenininho com uma cabeça enorme. Que ele está brincando assim, como a Alemanha desenvolve a filosofia para compensar a sua incapacidade de fazer uma revolução. E isso vai se expressar onde? Né? Em que setor da sociedade? Bom, na produção do conhecimento, basicamente na filosofia. Ainda hoje a gente escuta, né? É impossível filosofar se não for em alemão. Né? E aí a referência são esses pensadores, né? Schelling, Kant e, sobretudo, Hegel. E Hegel morre justamente em 1831. Ou seja, olha que dramático. Né?
o grande dialético, a pessoa que deu as bases para pensar, né, a superação do atraso da Prússia, não conseguiu ver o sujeito revolucionário, mas deixou, né, sua sementinha. Que Hegel pode ser interpretado de várias formas, como todo mundo, né? Mas uma interpretação rigorosa do Hegel nos leva a crer que estamos diante de um filósofo revolucionário. Então, assim, uma leitura rigorosa do Hegel, a partir daquele exemplo, né, o mais desenvolvido explica o menos desenvolvido. A chave para compreender a anatomia da mão do macaco é a anatomia da mão do homem, e não o contrário. O ser humano é um desenvolvimento posterior, né? Ou melhor, a frase mais bonita de todas, né? A coruja de Minerva levanta voo ao entardecer, né? Ou é no crepúsculo que a coruja de Minerva levanta voo, né? A coruja de Minerva, o animal que acompanha a deusa Minerva, né? A deusa romana da sabedoria. Ou seja, a gente só conhece as coisas depois que elas acontecem, ou seja, depois que elas vão ter as suas últimas consequências. A ideia de que o saber é pós-festum. Tem várias palavras para a mesma coisa, várias passagens para a mesma coisa. Só que o que Hegel está apontando aqui, é o que tudo indica, essa é a única interpretação possível, é que se o mais desenvolvido explica o menos desenvolvido, a gente entende o atraso da Prússia olhando para a França e Inglaterra. E o que França e Inglaterra nos demonstram? Que as contradições da sociedade da Prússia são resolvidas com o desenvolvimento do que Hegel chamava de sociedade civil, ou seja, uma revolução burguesa. Então, essa interpretação revolucionária de Hegel, que, ao que tudo indica, é a interpretação correta, a partir de 1831, se torna bombástica. Hegel constitui um poder e uma força muito grande nas universidades, ele foi reitor da Universidade de Berlim, e foi um pensador, né, muito popular nos círculos intelectuais da Prússia. E essas classes dominantes que estão sofrendo com esse atraso da Prússia, veem em Hegel sua saída. Então, toda aquilo que a gente pode chamar de inteligência, né, aquela inteligência, né, romana, corrija como é a pronúncia, né, ou seja, toda a elite intelectual da Prússia vê em Hegel, né, a sua filosofia da revolução. E nas universidades isso tem um poder imenso. Então, o que acontece? Essa elite intelectual que está, sobretudo, nas universidades, vai levando Hegel às últimas consequências. E aí Hegel vai ser interpretado de diversas formas, e a forma vai se tornar dominante nos círculos intelectuais da Prússia é o hegelianismo de esquerda, ou o jovem hegelianismo de esquerda, que é justamente a partir desse período, né, final da década de 30, na segunda metade da década de 30, que isso ganha força nas universidades. E é isso que Marx vai ganhar de presente do seu pai, né, quando ele está na graduação ainda em Direito. E o pai dele diz, não, é o seguinte, essa universidade aqui não está dando certo, é pouco desafio para ti, vai embora, vai para Berlim. E aí, quando Marx chega em Berlim, ele deixa de ser um iluminista radical, apaixonado por Kant, né, conhece o hegelianismo, se aproxima, assim, é um namorico, não é uma grande aproximação. O Engels é muito mais próximo do hegelianismo de esquerda do que o Marx nesse período, ainda que não tenha ingressado no ensino superior, mas convive mais com a elite intelectual da Prússia. E lá ele vai conhecer as grandes figuras eminentes, né, do hegelianismo de esquerda. Um destaque da proximidade dele com Bruno Bauer, né? Mas são três Bauer, né? Os três irmãos, todos grandes hegelianos de esquerda, todos com posições de relativo poder e destaque, né, nas universidades. Mas além deles tem Max Stirner, enfim, nomes que nós estamos vendo que vão aparecer aqui na biologia alemã, né, que estamos falando aí de 4, 5 anos depois. Né? Então, foi um salto muito grande esse processo. E aí os hegelianos de esquerda tendem, né, a radicalizar um pouco mais essa interpretação do mundo. De que forma? Bom, se os seres humanos, né, são a consciência do universo, opa, peraí, ó, que salto gigante. Também não tem muito mistério nisso. Porque no sistema hegeliano, né, os seres humanos são a consciência do universo.
Por quê? Porque nós somos o ser que desenvolveu a consciência, nós somos um produto tardio do universo. Assim, primeiro existiu o universo, depois existiu a Terra, depois existiu, né, os seres vivos mais simples, né, depois os seres vivos mais complexos, até que, enfim, se desenvolve o ser humano. Isso muito antes do Darwin. Para quem é da biologia, a sopa de nutrientes, o Hegel já tinha falado muito antes. Chamava isso de quimismo. Então, esse desenvolvimento, essa complexidade toda, não tem consciência. Quem vai ter consciência é o ser humano. Então, a consciência é um produto tardio. E o que o ser humano faz com a sua consciência, se não olhar para o mundo e descobrir as suas leis? O que é a física, o que é a biologia, o que é a química. Ou seja, o ser humano, que é parte do universo, descobre as leis do universo. Ou seja, é o universo pensando sobre si mesmo. Por isso, nós somos a consciência do universo. Né? Enfim, é isso. Então, a consciência é o elemento central da história. Né? É a partir da consciência que nós vamos organizar, né, racionalmente o mundo. Né? E é possível desvendar o mundo. O mundo não é algo incognoscível, como em última análise o Kant vai falar. Sujeito e objeto jamais se encontram. Sujeito e objeto em Hegel se encontram. A síntese disso é uma frase muito bonita, é o real racional. E o racional, portanto, é real. Ou seja, se é aquilo que a gente descobriu diz parte da realidade, a realidade é possível de ser conhecida. Então tá, então ele pensa justamente uma sociedade, portanto, organizada racionalmente e identifica. Na sociedade francesa, esse projeto de mundo, né? E que ele vai chamar de sociedade civil. Tá, os jovens hegelianos mantêm essa herança, né, radicalizam a centralidade da consciência, e percebem que esse processo de mudança do mundo é um processo de mudança do mundo a partir da consciência. Se o real é racional e o racional é real, descobrir as leis, inclusive da sociedade, significa mudar a própria sociedade. Tá, e isso vai ter, assim, ó, um boom, mas um estouro mesmo, quando um desses jovens hegelianos, né, um dos mais destacados, se não um dos mais brilhantes, vai romper com o sistema hegeliano inteiro, e não é Marx. Marx não faz o primeiro rompimento com o sistema hegeliano. É Feuerbach. Então, em 1841 para 1842, ele vai lançar um texto chamado A Essência do Cristianismo. Hoje é bem fácil de encontrar. Já tem em português. Na Amazon vai encontrar esse livro. É um livro grande, tal, pesadinho. Mas o Feuerbach vai apontar algumas coisas, algumas falhas do sistema hegeliano, como a não consideração, né, do ser humano como, acima de tudo, material. Né? Ou seja, muito menos consciência e muito mais material. Porque se nós somos parte do universo, a consciência é um produto tardio, o ser humano também. Né? O ser vivo vem antes do ser consciente. Então, essa revolução pela consciência tem seus limites. Mas ele faz isso, essa crítica a partir da crítica da religião. Por diversos contextos e pelos seus próprios limites. Ainda assim, isso vai ter um impacto imenso no hegelianismo de esquerda. Imenso mesmo, porque assim, Hegel tem problemas. Hegel não é suficiente, né, para o que nós poderíamos chamar de uma revolução prussiana. Uma revolução a partir da razão e da consciência. Tá, Marx, que era muito próximo, mas nem tanto, já na tese de doutorado dele, já está apontando vários desses limites do Hegel justamente pela ausência disso que a gente chama de materialismo, ou seja, a primazia da matéria sobre a consciência. Diferente do idealismo, que é a primazia da consciência sobre a matéria. Tá. E aí, quando ele vai para a França, né, já interessadíssimo no movimento socialista, realmente o hegelianismo é muito pouco perto do que ele tá vendo, né? Ou seja, do movimento real, né, de enfrentamento. Uma vez que Marx nunca pôde seguir a carreira acadêmica porque as universidades foram fechadas para o pensamento crítico. Não conseguiu ser jornalista porque os jornais foram fechados. Então, que diabos de consciência ele ia mudar? Que diferença isso ia fazer? Aí o movimento socialista traz uma perspectiva muito mais combativa. E aí o Marx já tem aqui os seus elementos de críticas, não só ao hegelianismo, mas ao hegelianismo de esquerda. E quando ele encontra
né, em Engels, uma crítica muito mais robusta, apontando assim, olha, na produção da vida é economia. Aquilo que o Feuerbach tenta, mas não consegue fazer. Automaticamente dá o match, e os caras têm tudo a ver. Então eles começam a meio que estudar juntos. Então eles se encontram, trocam cartas. E em 44, isso vão se conhecer entre 43 e 44. Em 44 eles começam seus primeiros estudos juntos, que é justamente uma crítica aos hegelianos de esquerda, porque não consideram esses elementos econômicos de produção da vida. Inclusive o próprio Feuerbach diz, a gente é natureza antes de tudo. Tá, e aí, o que isso quer dizer? No que isso implica ser natureza? O Feuerbach, por exemplo, nunca chega na economia. Nunca chega em, para ser vivo, eu tenho que comer, dormir, proteger, essas coisas. Isso nunca aparece no Feuerbach. Ele só fica dizendo que a consciência não determina, não é a determinação final, né? A que de fato explica que, portanto, é o elemento que tem que ser alterado. Que ela é um produto da matéria, mas enfim, ele se embanana todo mesmo. Mas assim, ele dá um elemento, dá uma pista, ele está tentando romper, mas ele não tem condições mesmo para isso. E Marx e Engels já parecem ter, Engels já conhece um tanto de economia política, aquilo que Marx estava se esforçando para chegar. Quando eles começam a escrever em 44, eles escrevem o primeiro texto conjunto deles, que é na passagem de 44 para 45, que é a Sagrada Família, que é uma crítica aos irmãos Bauer, os grandes hegelianos da esquerda, né, junto com o Feuerbach, né, mas os que conseguiram posições de destaque antes do fechamento das universidades, e que o Marx, inclusive, se aproximou. Na Sagrada Família, eles já ensaiam um rompimento bem forte. Mas o que eles fazem na Sagrada Família não é, assim, ainda que seja muito mais avançado do que o Feuerbach fez com Hegel, ainda carece de alguns elementos. E não é suficiente. Mas o Marx está imbuidíssimo nisso. Uma vez que o próprio movimento socialista que existe, que está refugiado na França, tem uma influência muito forte no hegelianismo de esquerda. Então é uma mistura muito estranha entre socialismo francês e hegelianismo de esquerda. E Marx está apontando o seguinte, é necessário romper essa ideia de mudança pela consciência, ela tem seus limites. E quando Marx e Engels se imbuem disso, Marx começa a redigir um artigo de crítica ao Bruno Bauer, e escreve de uma forma já irônica, já mais literária, ainda que muito filosófica. E começa a brincar com essa ideia que o Feuerbach já aponta, que a filosofia alemã se limita a uma crítica da religião. O Feuerbach faz isso justamente num livro de crítica da religião. Então, assim, ele entra na sua própria contradição. Toda a filosofia começa pela crítica da religião. Essa é uma frase clássica do hegelianismo. Então, com isso, diante já desse artigo, que a ideia era lançar num jornal, Engels começa a participar desse processo, e eles decidem que não, isso tem que ser ampliado. Eles têm que fazer uma crítica geral desses hegelianos de esquerda e mostrar todas as suas limitações. E começam o projeto do que vai ficar conhecido hoje como ideologia alemã. Só que lembremos o que aconteceu, né, em 1845 com Marx, que naquele processo, né, do Avante, de fazer denúncias ao governo francês, o jornal é fechado e o Marx é expulso da França. Ele já não pode mais voltar para a Prússia. Ele já tem 2 territórios que ele já não pode mais pisar. Então ele vai para a Bélgica, também sempre fronteira com a Prússia. E aí quando Marx está na Bélgica, é que de fato Marx e Engels se dedicam à conclusão desse projeto, que nunca foi concluído, da ideologia alemã. E eles fazem tudo isso em textos, né? A ideia inicial era lançar os textos separadamente como artigos, que era como eles lançavam. A gente vê alguns livros, por exemplo, Questão Judaica, Crítica à Filosofia de Direito. Não foi lançado em livro, não foi para uma editora, eram artigos de jornal. E, em princípio, esses artigos seriam artigos de jornal. Só que como a crítica já é completa e não faz sentido se desvencilhar, eles concluem que isso deve ser um livro. E esse é o primeiro projeto efetivo de um livro. E conseguem, inclusive, convencer um editor prussiano que estava na Bélgica a lançar o livro, e segundo consta,
É esse sujeito que dá a ideia de chamar de a ideologia alemã. Então é isso, né? É um texto com vários artigos que são articulados e que eles vão criticando cada um dos hegelianos de esquerda aos modos bíblicos, né? Então é São Stimmer, a crítica ao São Bauer e por aí vai. Então assim, tem um tom muito irônico, mas esse texto, ele é extremamente fundamental, porque esse texto coloca tudo aquilo que a gente vai chamar de dois elementos, que o Marx e o Engels sempre vão destacar, que um deles é o que eles chamam de teoria da história. E isso daqui é fundamental. Esse texto apresenta a teoria da história de uma forma mais completa do que o Manifesto do Partido Comunista. E que não tem nenhuma divergência o Manifesto do Partido Comunista com a ideologia alemã. E vai apresentar, sobretudo, o que a gente chama também de pressuposto materialista, que é um dos fundamentos do marxismo até o fim da vida. E aí, a partir daqui, acho que eu posso deixar com o Matheus, né, Matheus? Pode. Então, vamos lá. Ideologia alemã. De cabeceira. A primeira vez que tive contato com ele foi em 2009, 2008. Desde então, estou sempre lendo e sempre quebrando a cabeça. Não é fácil. Se eu não me engano, no prefácio da Crítica à Economia Política, o Marx comenta de um livro que ele e o Engels escreveram há muito tempo e que não conseguiram publicar, mas não precisavam publicar, a teoria já estava feita, né, a Europa fervilhando, né, não tinha que ficar brigando por isso, e no fim o livro acabou ficando a Crítica Roedora dos Ratos. Como a gente falou, Marx acertou muitas tendências nas suas obras, né? A gente consegue ver já falando sobre imperialismo, quando a gente for ler o 18 Brumário, na Guerra Civil, que ele já aponta uma tendência da Primeira Guerra Mundial. E a Crítica Roedora dos Ratos foi outra tendência que ele também acertou. Esse texto só foi encontrado em 1932. Né? E boa parte realmente já tinha sido roído. Né? Se a gente pega... No Brasil, edição completa, acho que é só Boitempo e a Civilização Brasileira que lançaram. E em ambas, a gente encontra que se perdeu, né, vai até a página 30, volta na página 43. E vai. Né? E até o processo, né, as páginas que encontraram, às vezes tinham um furo no meio, escrito em alemão com a letra do Marx, os caras não sabiam se era um P, se era um D, e isso podia alterar completamente o significado da palavra. Né? Então, além de toda a densidade teórica, temos esses problemas. Né? É uma obra que, no final das contas, mesmo tendo sido pensada como um livro, acaba sendo apresentada para a gente como se fossem manuscritos. Não ter essa continuidade, né? Faltando. Mas, para nossa sorte, o que se conservou no tempo, enfim, diz muito. Se algum dia vocês pegarem para estudar o Capital, chegarem até o capítulo 12 da Manufatura, vocês vão ver o Marx fazendo uma referência à ideologia alemã. Quando ele está falando da divisão do trabalho, fala da divisão do campo e da cidade, e fala, aqui não é o lugar para desenvolver isso, já desenvolvi em outros lugares. E é exatamente. E para quem gosta, né, se alguém está estudando o tema, é a partir da página 51 que ele começa a desenvolver isso. É exatamente onde a gente parou. Né? Ele vai entrar. Então, esse texto, sim, o tempo inteiro a gente encontra, principalmente no Capital, menções a vários pressupostos apresentados aqui, muito mais explícitos do que a gente encontra, por exemplo, no Manifesto Comunista. No Manifesto Comunista, a gente já encontra uma frase da ideologia alemã.
A história de cada época, o pensamento de cada época, o pensamento da classe dominante. Nas duas obras, a frase tem a mesma escrita. Então, eles usam muito da ideologia alemã no manifesto. Não tinham publicado mesmo, né? Não tinha problema com direitos autorais. Ah, essa frase é massa, né? Vamos pôr lá. Mas mais do que massa, né? Essa frase diz muito. E é também um manifesto que ajuda a não ser completamente estranho esse contexto da ideologia alemã. Na terceira parte do manifesto, né, quando ele faz um panorama, né, do movimento socialista, agora não lembro exatamente qual é o item, mas tem um item lá que são os socialistas verdadeiros, os socialistas alemães, que nada mais são do que os hegelianos de esquerda. Né? Já se falava do tema da revolução nesse período. E já se falava de materialismo. Só que, como o Gabriel falou agora há pouco, né, a região onde hoje é a Alemanha, os vários reinos germânicos, careciam das condições econômicas da Inglaterra, também já vai estar bem mais desenvolvido na França, e das condições políticas. Né, não tinha um proletariado desenvolvido. Basicamente, aquela região ainda tem muito do trabalho servil, né? Então, tem muitas relações feudais ainda de produção. Então, como que os filósofos alemães, né, com seus corpinhos pequenos e as cabeças enormes, vão falar de revolução? Eles vão importar dos franceses. Pode dizer que o tema da revolução para muitos filósofos alemães é um estrangeirismo. Estão adaptando uma discussão de uma outra realidade para a realidade deles. E isso ajuda até a gente entender por que a religião é o foco desses filósofos. Vamos parar agora para pensar, né? Quando a gente estuda história da Europa, né, no colégio, que grande movimento vem à nossa cabeça quando a gente fala dos reinos germânicos? Sacanagem, né? Quanto tempo que eu saí do ensino médio, você vem fazer essas perguntinhas, né? Alternativa A. Não. É a Reforma Protestante. Em 1517, o Lutero inicia um movimento de crítica à Igreja Católica e boa parte da nobreza desses territórios não vai aderir ao protestantismo e falar, nossa, na verdade, Lutero abriu meu coração, né? Palavras bonitas. Não. Eles aderem ao protestantismo para tomar as terras da Igreja Católica. É um interesse puramente econômico, o apoio que boa parte da aristocracia, né, desses reinos germânicos vão dar ao Lutero. E esse acabou sendo o grande movimento dessa região. Vamos voltar para o socialismo utópico ao socialismo científico. Primeira frase, o Engels fala, o socialismo é reflexo da inteligência, da realidade. Que realidade estava refletindo na inteligência desses filósofos? A grande mudança que nós vimos ao longo da história foi uma mudança guiada pela religião. Tá aí a chave. Colocando nessa perspectiva histórica, ele fala, não, era o limite material que esses filósofos estavam colocados. Óbvio, era só atravessar o rio, né, para ver uma outra realidade e desenvolver um pouquinho mais. Mas acho que era muito mais confortável ficar nas universidades nesse período. Então, os hegelianos de esquerda, né, por mais que, como Feuerbach, criticassem o idealismo, né, de Hegel, de Kant, eles acabavam, ao analisar a história, reproduzindo esses dois filósofos, né, Hegel e Kant, principalmente, né, que a história é como um movimento da autoconsciência. Né? A liberdade era uma liberdade abstrata. Por quê? Porque eles não separavam a história natural da história que a gente pode chamar social. Né? Ser humano e natureza não se diferenciavam no materialismo deles. A gente pode, forçando muito a barra, dizer que Feuerbach praticamente era um empirista, né? O materialismo dele era apenas o que ele conseguia ver com os olhos, né? Que estava
Tem uma parte que o Marx fala, né, se ele vê a cerejeira hoje aqui no território da Alemanha, ele não consegue perceber que foi trazido, né, que há alguns anos tinha pântano aqui. Não, Feuerbach, muito bonito. Então, a grande questão para o Marx é esses comunistas, né, esses filósofos, que eles já se diziam comunistas, é que aqui na ideologia alemã o Marx vai diferenciar como comunista prático, para separar deles. Esses caras já estão falando de comunismo, já estão falando de revolução, né, não conseguem nem entender o próprio movimento da história. Não conseguem entender, eles querem, assim como Kant, assim como Hegel, encaixar uma ideia nessa realidade. Eles não estão entendendo o movimento dessa realidade. Falta a eles uma concepção materialista da história. E aí Marx fala, se é para a gente partir de uma concepção materialista, apesar dos alemães não gostarem, vamos ter que partir de um pressuposto. E o primeiro pressuposto, né, de qualquer análise é que, para se fazer história, os seres humanos têm que estar vivos. Assim, parece uma obviedade, né, a gente falar isso. Mas, não sei se vocês viram, mas no ano passado, no Brasil, teve uma discussão, né, o que é mais importante, a economia ou a vida? Acho que não é tão óbvio que as pessoas precisam estar vivas, ainda hoje, né, precisa ser dito, né, que sem as pessoas estarem vivas, não tem economia para se salvar, né? E o marxismo está dizendo isso já desde 1845, 46. Então, esse é o primeiro pressuposto, né, que o Marx vai anunciar para a gente. E nunca mais vai abandonar. A gente vai encontrar esse pressuposto no Manifesto Comunista, vamos encontrar muito no 18 Brumário e principalmente no Capital. O Capital a gente não entende nada senão a partir desse pressuposto. Por que raios os trabalhadores vendem a sua força de trabalho? É a única forma de estar vivo. Simples. Então, mesmo nas elaborações mais complexas, esse é um pressuposto que Marx nunca vai abandonar e nenhum marxista pode abandonar. Né? A produção da vida é o primeiro pressuposto para se fazer história, para se fazer economia, para se fazer filosofia. A partir do momento que a gente produz a vida, como nós produzimos nossa vida? Né? Um outro elemento que a gente vai ver também muito presente logo no primeiro parágrafo do Capital. Satisfazendo as nossas necessidades, sejam elas do estômago ou da imaginação. E, independente se a gente está falando aqui do Paleolítico, né, da Antiguidade, ou do capitalismo, né, isso vale para qualquer momento. Né? Ao satisfazer as nossas necessidades, praticamente no mesmo momento, né, a gente acaba criando novas necessidades, né, que devem ser satisfeitas. E já começa a complicar, parece, né? Não muito. Vamos lá. Vamos pegar, já falei do Paleolítico, né, a Idade da Pedra Lascada. Qual que é a grande marca desse período? Né? Como o nome diz, né, usar pedras como ferramentas. Essas pedras podem ser usadas no estado que são encontradas na natureza para abrir coco. Né? E aí eu consigo tanto comer quanto beber a água, né, consigo novos nutrientes. Aí, concomitantemente, a gente vê os três momentos, né, da análise histórica que o Marx faz. Tem que satisfazer as necessidades, satisfação das necessidades leva às novas necessidades, satisfação das novas necessidades leva à necessidade da gente reproduzir a vida, não só a nossa, mas das futuras gerações, né?
Esses 3 momentos estão incluídos, a gente pode dizer até em outros organismos, né? Se for pensar, não necessariamente essa criação de novas necessidades, mas a reprodução não é individual, é sempre de novas gerações. A gente nunca deixa de ser um organismo vivo. Então, nesses 3 momentos, consigo agora abrir cocos. Agora, então, as futuras gerações, né, conseguem ter mais acesso à alimentação, né, não morrem tão cedo, só que a partir do momento que eles deixam de morrer, eu preciso alimentar mais bocas. Então, ao satisfazer essa necessidade, eu já estou criando a necessidade, né, de que para a reprodução continuar correndo, eu tenho que expandir. Antes eu só tinha necessidade para mim. Os filhotes humanos, vamos chamar assim, mais animalescos, né, não, mal sobreviviam alguns meses. Não, agora tem uma outra forma de alimentação. Então, eles estão crescendo, então, satisfazendo a minha necessidade, eu criei uma nova, que eu tenho que satisfazer. Então, agora, não basta mais qualquer pedra. Né? Se eu tenho que quebrar mais cocos, né, eu preciso de uma pedra mais adequada, eu preciso entender melhor, né, como que vai. Com o passar do tempo, eu percebo, né, que existem pedras mais moles, pedras mais duras, e que eu posso usar as pedras mais duras para afiar as mais moles e fazer, quebrar os cocos de maneira mais eficiente. Né? Criei mais uma necessidade. Agora eu preciso encontrar pedras duras para amolar as pedras mais moles. Eu preciso entender o que... Né? Criou a necessidade de passar esse conhecimento para as futuras gerações. A gente pode, né, até pegar para o pessoal da educação, né? O germe da educação aí, essa necessidade da reprodução dos humanos. E aí o Marx, né, apresenta de uma maneira geral, né, esses 3 momentos que não são em ordem cronológica, eles acontecem ao mesmo tempo, né, não tem, a gente não estabelece primeiro um, depois outro, a ordem é só de apresentação, né, já que a gente não consegue falar 3 coisas ao mesmo tempo e ser entendido. E a partir dessa observação, né, da produção da vida, né, o Marx vai fazer a sua grande definição. Né? Para o ser humano conseguir satisfazer cada vez mais essas necessidades crescentes, a produção tem que ter uma dupla relação. Ela é tanto uma relação natural, quanto uma relação social. Na ideologia alemã, Marx fala que, ao produzir a sua vida, né, o ser humano está transformando a natureza, né, e ao transformar a natureza para produzir a sua vida, ele se diferencia da natureza. Aqui, a gente não coloca indicação da leitura dessa página, mas na página 86, tem a frase mais bonita desse livro. Marx e Engels vão falar: consideramos uma única ciência, a ciência da história. Olha que coisa bonita, né? Você quer saber qual é a mais importante? Né? E depois ele continua, né? Sabemos que a história se divide tanto na história natural quanto na história dos homens, mas é impossível nos tempos de hoje não se pensar a história da natureza sem pensar na história dos homens. Não tem mais como dissociar. Né? Então, é a partir desse pressuposto que o Marx vai falar: Feuerbach, desculpa, cara, mas seu materialismo é um grande equívoco. Né? Natureza e humanidade são coisas distintas. Né? Tem cada uma o seu desenvolvimento próprio. Aqui a gente consegue retornar para o do socialismo utópico científico. É nisso que o Engels está falando. Né? Os gregos não tinham condições nem de desenvolver a ciência da natureza, nem a história, né, como uma imagem completa. A saída para isso foi
né, se fechar em cada uma das áreas, e isso possibilitou um grande desenvolvimento das ciências da natureza. E isso acabou distanciando, né? A história acabou ficando na especulação, na melhor das hipóteses, na ação da consciência, do pensamento, e a natureza, o materialismo bruto, muitas vezes antidialético. É isso e não tem mais explicação, que o Engels depois vai desenvolver. Aqui, né, eles estão colocando, não, ambos têm uma história. São histórias distintas, podem caminhar juntas, caminharam juntos até o momento, mas houve um momento que teve um distanciamento, e a gente não pode ignorar isso, né? A história da humanidade, a história da sua produção da vida, né, se separando da natureza. E a partir do momento, né, que se torna, então, a produção da vida, tanto uma relação natural quanto uma relação social, começam a surgir as primeiras formas de cooperação do trabalho. Que vai definir cada modo de produção, aqui na ideologia alemã, né, eles vão dizer, é a forma como a sociedade coopera os diferentes trabalhos. Então, a cooperação já surge como uma necessidade imanente dessa produção da vida. No capítulo 11 do Capital, que curiosamente chama Cooperação, o Marx já apresenta o ser humano, e aí ele escreve com essas letras, é um animal social. Não tem essa ação de transformar a natureza por meio do trabalho, que ele só vai desenvolver bem mesmo, lá no capítulo 5, Capital, é aquela característica especificamente humana, e mais do que isso, né, o Marx vai falar, é a característica que nos liga com os outros membros dessa espécie, né, que torna essa necessidade de sempre estar cooperando os diferentes trabalhos. Aí, né, a gente entra, talvez, no terreno mais complicadinho da obra, que o Marx fala, se a gente tem, né, que se diferenciar da natureza, e se a gente tem que se diferenciar dos outros seres humanos, né, para garantir essa cooperação, a gente precisa, na verdade, ter uma percepção de que somos tanto diferentes da natureza, do meio que a gente está inserido, quanto somos diferentes desses outros indivíduos com quem temos que cooperar nossos trabalhos. Essa percepção, né, do que cerca o ser humano, que é necessário ter para produzir a vida, é o que Marx vai chamar de consciência. Então, a consciência aparece na ideologia alemã, né, como essa percepção que o ser humano tem que ter ao seu redor. O pessoal da Letras fala uma frase também que é linda, né? Linguagem é a consciência posta em prática. Né? Ou seja, se a gente tem que cooperar o nosso trabalho com outros indivíduos, a gente tem que ter uma forma de se expressar, né, com eles, né, de se comunicar. Então, no momento que a gente já percebe que a gente tem essa consciência, né, que é o indivíduo diferente da gente, né, que não é a gente, né, que tem diferenças, já surge também essa necessidade de se comunicar. Então, a linguagem é essa consciência posta em prática. Então, a partir daí, a gente tira algumas conclusões dessa passagem, né? Que a consciência, para Marx e Engels, é um produto social. Né? A gente só pode falar de consciência nesse estágio de produção e reprodução da vida. Marx até apresenta, né, que existem alguns estágios, né, de consciência, né, que é uma consciência animal, uma consciência gregária, até chegar, né, quando a atividade deixa de ser puramente instintiva. Né. Em algum momento parece uma consciência de boi, ou carneiro,
Eu sempre confundo os animais que está usando. Não seguem padrão nunca. Né? Então, a consciência parece assim. E aí, pedindo licença para novamente sair da cronologia, ó, essa forma de falar da consciência, Marx vai desenvolver. No capítulo 5 do Capital, quando está falando do processo do trabalho de maneira geral, né, ele fala, a consciência é o primeiro passo para a realização da atividade especificamente humana, que ele chama de trabalho. Né? Então, a gente, em algum lugar da cabeça, deixa para os neurolinguistas, a gente identifica um objeto que a gente vai agir para satisfazer uma necessidade, né? E esse planejamento, né, antes de iniciar a ação, é o que o Marx vai chamar de consciência. E não difere em nada dessa consciência que ele apresentou na ideologia alemã. Ele só aí colocou o passo a passo do processo de trabalho inteiro. Que na ideologia alemã é o primeiro passo. Para eu saber que tem algum objeto que eu possa trabalhar para satisfazer uma necessidade, eu preciso me diferenciar dele, eu preciso ter essa percepção. Então, lá só está um pouquinho mais detalhado no Capital, é a grande diferença. E, aliás, muitas passagens da ideologia alemã, se a gente compara com o Capital, somente com o livro 1, a gente percebe que a grande diferença está no modo de exposição, né? Que não foi publicado a ideologia alemã, então saiu meio como se fosse um estudo mesmo. O Capital ele levou 10 anos até achar a maneira mais fácil de expor o que ele estava pensando, né? Foi muito mais elaborado. Mas os pressupostos, em sua maioria, permanecem quase na totalidade, assim, principalmente nesse trecho que a gente está lendo, né? São 20 páginas, 25 páginas, né, que a gente indicou. A partir dessa consciência, né, que nos cerca, dos outros, e que nós precisamos cooperar os trabalhos, há um aumento da produtividade. Né? A gente consegue cada vez mais satisfazer necessidades diferentes, né? Conforme a gente vai aprendendo como cooperar melhor os trabalhos, aprendendo como dominar a natureza em alguns aspectos, as forças produtivas, né, vão se desenvolvendo, né, vai criando um excedente, e aumentando a produção, aumenta inclusive a população. O crescimento populacional, fruto do desenvolvimento da cooperação. Cooperação é a grande força do desenvolvimento das forças produtivas. Com o crescimento da população e da produtividade, Marx vai apresentar para a gente, talvez, o termo central aqui para a gente, dessa obra, que é a divisão social do trabalho. Com o aumento da população e o aumento da produção, aos poucos, né, os membros da sociedade vão se especializando em determinadas funções nessa produção. É isso que ele chama de divisão social do trabalho. Né? Que inicialmente, por exemplo, é uma divisão sexual, homens e mulheres, muito em função, né, da amamentação inicialmente. Depois se torna uma divisão cada vez mais por questões físicas. O mais alto vai ser o coletor, o mais ágil vai pescar. E, por fim, a grande divisão que a gente tem que se atentar, que é a divisão entre trabalho manual e trabalho espiritual. Cuidado. Aqui é um caminho bem espinhoso. Quando a gente está falando, né, que se divide o trabalho manual do trabalho espiritual, a gente não está falando de trabalhos que usam puramente abstração, pensamento. Por exemplo, um filósofo. Não. A divisão do trabalho manual e trabalho espiritual
A gente pode colocar que o trabalho espiritual é o comando, é o que manda, e o espiritual é aquele que executa o trabalho. Vamos pensar curso do Senai. Na teoria, ele fala, professor, né, quando ele está fazendo o planejamento dele, né, quando está ensinando os alunos, trabalho espiritual. Não. O professor tem toda a sua atividade comandada por algum membro da burguesia safada, que vai dizer o que ele deve ensinar, como ele deve ensinar, o que ele pode e não pode falar. Então, o professor no Senai não tem comando algum sobre a sua atividade. Tem pequenas liberdades no exercer a função, mas o comando está a cargo de uma outra pessoa que nem pisa na sala de aula. Agora vamos finalmente para o exemplo mais prático. A fábrica. Vamos lá, vamos pensar um capitalista aqui brasileiro. Não, nem tem indústria, né? Eu sou o dono da Ford. Né? Aliás, os netos do Ford ainda estão vivos. Né? São donos de vários times, futebol americano, basquete. Só perdem. Né? Gastam dinheiro à toa. Mas vamos lá. Os donos da Ford, eles não sabem fazer carros. Eles não sabem nem que tipo de máquina eles têm que comprar. Mas uma simples decisão deles pode demitir 500 funcionários. Pode mandar os caras ou produzir mais ou menos pela decisão deles. Eles têm um comando. Eles não sabem executar nada. Quem executa são outras pessoas. Mas essas pessoas que executam não têm mais o controle da produção. Eles seguem quem tem um comando. Certo? Um último exemplo, vamos lá. Favorito do Gabriel. Paris Hilton. Dona dos hotéis Hilton. O que a Paris Hilton faz da vida? Nada, assim, para ser bem respeitoso, né? Faz merda, né? Gasta dinheiro apenas. Mas ela que manda nos hotéis Hilton. Mesmo não sabendo dobrar um lençol, não sabendo cozinhar um ovo frito, provavelmente não sabe nem dar bom dia para as pessoas quando elas chegam no hotel. Mas ela tem um comando sobre tudo lá. E não os trabalhadores dos hotéis que produzem a riqueza. Então, essa divisão, né, entre trabalho espiritual e trabalho manual é essa divisão. Agora, não é mais a consciência do trabalhador que vai ditar o que ele diz. Não é mais a minha percepção, ditar o que ele diz, não, o que ele faz. Não é mais a minha percepção, né, de qual pedra que eu devo usar, né, para quebrar o coco, qual pedra eu devo usar para molar. Não, eu uso a pedra que me mandaram. Né? Eu uso, né, a madeira que me mandarem. Eu quebro quantos cocos me mandarem quebrar. Né? É essa divisão que é a base, né, de um dos conceitos, talvez um dos mais polêmicos dentro do marxismo, que é a famosa alienação. Aqui, especialmente se a gente pega a segunda definição de alienação que o Marx apresenta nos manuscritos, né, é a alienação do processo de trabalho. Né? Agora, o trabalhador, aquele que produz a vida, não tem mais esse controle. Ele está alienado desse processo. É a divisão entre trabalho manual e trabalho espiritual que possibilita, né, que a consciência se emancipe, né, dessa carcaça de nervos, músculos. Porque se, né, o comando do processo de trabalho não está mais diretamente no trabalhador, então é possível, né, agora sim, que algumas pessoas possam se dedicar à religião, à filosofia, à poesia, né, à crítica.
ao que quiser, não mais trabalhar. Com a consciência, não necessariamente, agora, diretamente relacionado com o processo de produção da vida, é possível que essa consciência emancipada, que aparece às vezes na forma de filosofia, entre em contradição com a produção. Ou seja, alguém responsável apenas pelo comando não vai ter a mesma visão de mundo de quem está na execução do trabalho. Isso aí até hoje a gente vê. Então, às vezes, a explicação do porquê de se fazer determinadas coisas não tem relação com a produção da vida. Tem relação com a vontade de quem está no comando. Tem relação com a manutenção dessa divisão do trabalho. Né? Então, aqui a gente consegue ver que quando tem a divisão entre trabalho manual e trabalho espiritual, consciência, forças de produção e estado social, né, organização social, podem, e acabam virando uma regra, né, entrar em contradição. Ou seja, é a partir daqui, né, que o Marx coloca aqui na ideologia alemã que a fruição e a produção ficam a cargos de indivíduos diferentes. Né? Alguns produzem e outros se aproveitam, né, desse trabalho. Marx fala que a produção e o consumo se separam. A gente não produz mais para o próprio consumo. Né? A produção e o consumo ficam a cargo de indivíduos diferentes. É aqui que está a base das classes sociais. Então, as classes, elas surgem dessa divisão do trabalho, quando grupos diferentes vão começar a produzir a sua existência de forma diferente. Alguns grupos podem produzir diretamente trabalhando, outros grupos passam a produzir comandando o trabalho alheio. Então, isso são as classes. Classe social é isso, é como um determinado grupo produz e reproduz a si mesmo. Ao longo da história, varia a formação. Às vezes a gente tem 3 classes que trabalham e uma que se apropria do trabalho alheio. Às vezes a gente tem uma classe que trabalha e 3 que se apropriam do trabalho. Né? Cada modo de produção e cooperação no trabalho vai gerar formas de apropriação diferentes desse trabalho. E essa apropriação do trabalho alheio vai assumir a forma, né, do que a gente chama de propriedade privada. Ou seja, eu vou me apropriar inicialmente da produção, depois eu vou me apropriar do comando da produção. Por fim, isso me garante, né, se eu tenho um comando, porque eu não tenho a propriedade das ferramentas de produção, dos meios de produção. Né? Então, aparece para a gente que divisão social do trabalho e propriedade privada são 2 faces da mesma moeda. Né? A divisão do trabalho é uma expressão na atividade. A propriedade privada é a expressão no fruto dessa atividade, né? Como ela é apropriada. Mas tem uma ligação íntima, né? Ambas. A propriedade privada, né, ela se manifesta de diferentes formas a partir da divisão do trabalho. Né? E uma das primeiras formas, né, linkada por Marx, ele fala, é a própria família. Já tem a divisão sexual do trabalho. Né? Então, cada divisão do trabalho vai carregar consigo, né, expressões de propriedade distintas. Depois, na origem da família, né, o Engels até coloca, né, o casamento monogâmico como uma forma de garantir a herança, né, das ferramentas, já que não existia teste de DNA na época. Né? Mas isso aí a gente deixa para outro curso. Né?
E, né, com essa relação, né, entre propriedade privada, divisão social do trabalho, a gente pode já dizer aqui na ideologia alemã da alienação em suas diferentes formas, né, começam a entrar, a surgir diversas contradições na produção e reprodução da vida, né? Muitas vezes interesses individuais se chocam com interesses coletivos, né, o que já falou, que se expressa na materialização das classes. Cada vez mais, né, conforme se intensifica essa divisão social do trabalho, ela se torna uma divisão artificial do trabalho. Lembra, o Marx falava, inicialmente uma divisão por aptidões físicas. Agora não, é uma divisão para garantir que alguns continuem se apropriando. Conforme a divisão do trabalho vai ganhando esse caráter artificial, né, fica cada vez mais difícil manter, né, cada vez mais essas contradições entre interesses individuais e coletivos ficam evidentes. Cada vez mais há uma contradição, né, entre a consciência na realização do trabalho e o estado social das coisas. Então, surge a necessidade de se garantir essa divisão artificial do trabalho pelas classes que estão se beneficiando, né, que a gente vai chamar de classes dominantes. Né? Surge religião, Deus ou qualquer outra coisa, quis que eu tivesse esse poder de me apropriar do seu trabalho, por isso, se você não fizer isso, vai cair um raio na sua cabeça. Começa a usar as manifestações da natureza. Surgem, né, os primeiros indícios do que a gente pode chamar de Estado também. Se criam leis, né? Sempre foi assim, está na lei, ó. Tem um direito sobre isso. Né? Surgem os exércitos. Se a minha comunidade não dá mais para me apropriar do trabalho, conquisto outros. E mais do que isso, transformo outros em minha propriedade. Né? E escravidão, por causa da guerra. Então, a partir da divisão social do trabalho, da alienação e da propriedade privada, começam a surgir a necessidade de uma série de mecanismos para garantir que as coisas continuem como estão. Mas, nesse momento, já está evidente, né, que as coisas mudam. Né? Marx está escrevendo, né, um momento bem anterior a ele, e já viu diversas mudanças. E o que ele fala nesse momento, né, dessas mudanças? Que elas vão acontecer. E aí ele retoma a discussão, né, com os comunistas. E agora os comunistas práticos, especificamente. Né? A gente não quer uma mudança no pensamento. Né? Isso daqui é só uma expressão da produção da vida nesse momento. Né? É uma forma de manter essa divisão. O que um comunista tem que querer é a superação dessa divisão social do trabalho, a superação da alienação e a superação da propriedade privada, como ele mesmo diz no Manifesto Comunista. Concorda com isso, Gabriel? Concordo, Matheus. Tá, algumas coisas que a gente viu até aqui, né? Para poder contrapor, né, os hegelianos de esquerda, a sua tendência a tornar ainda mais idealista o sistema hegeliano, que, como foi bem apontado, não é propriamente um idealista, hoje Hegel é considerado um dialético objetivo, porque ele flutua entre o idealismo e o materialismo. Bom, Marx e Engels vão fazer aquilo que, né, os filósofos dos povos germânicos não gostam, que é fazer um pressuposto. Eles partem de um pressuposto. E esse pressuposto é um pressuposto que tem que ser materialista. Tanto que o tema desse nosso encontro é o pressuposto materialista. Qual é esse pressuposto materialista? Bom, é que para os seres humanos
fazerem história, né, que é isso que o Feuerbach, sobretudo, está apontando, mas em geral é isso que os jovens hegelianos estão dizendo, o único pressuposto, né, o único elemento filosófico que não tem como provar, portanto é um pressuposto, é estar vivos. Tá, e aí eles vão fazer um movimento materialista que vai desdobrando essa necessidade de estar vivo. Como? Bom, para estar vivo, o ser humano tem que produzir e reproduzir a sua vida naquilo que tem de físico, tem de corpo, né? Que lhe é, portanto, material. Porque a consciência vem depois da vida, né? Tá, e como que o ser humano faz isso, né? Vamos passando, assim, só para a gente chegar no ponto central, que são as classes sociais agora. Bom, produzindo a vida, adquirindo meios de subsistência. O que são meios de subsistência? Comida, água, abrigo, vestimenta, né, meios de hidratação, formas de reprodução, enfim, tudo isso que garanta a produção do corpo, né? Ou seja, que garanta a subsistência. Esse é o elemento central. Né? Ninguém faz história se estiver morto. Né? Tá, mas como o ser humano faz isso? Bom, o ser humano, como as demais formas de vida, tem uma relação, um metabolismo com o restante da natureza. E aí, metabolismo é uma coisa muito ampla, né? Desde as trocas gasosas até, sei lá quanto do nosso corpo é composto por bactérias, vírus, fungos e coisas do gênero que já fazem parte, né, inclusive do próprio corpo, enfim. Mas esses elementos que a natureza não realiza sozinha, como batimento cardíaco, respiração, ou seja, estamos falando aqui da alimentação, moradia, abrigo, essas coisas, isso é feito por uma ação de produzir a própria vida. Acontece que nós, como um animal bastante frágil, né, um mamífero muito pouco forte, muito pouco hábil, conseguimos prosperar a partir de alguns elementos. E esses elementos são bem interessantes, né? O primeiro ato histórico da humanidade é gerar um meio que potencialize o seu próprio corpo. Por exemplo, um fruto muito alto na árvore. Não? Nós não somos tão hábeis para subir na árvore, determinadas árvores. Mas a gente pode, né, derrubar o fruto com uma vara, né, ou usar aquelas varas tripartites para pegar mamão, por exemplo, que se cai e se desfaz. Então, assim, isso é um meio de trabalho que a natureza não dá pronta. A natureza dá pronta a vara inteira, mas a tripartite tu pode ter a chance de encontrar ou tu pode produzir. Agora, se a gente pegar o exemplo do Mateus, do coco sendo aberto por uma pedra, a gente está falando de uma relação que muitos animais fazem. Se for pegar exemplo de corvo, então isso é infinito. Né? De usar um material que a natureza nos deu e abrir o coco. Mas qual a diferença do que o corvo faz, do que o macaco faz, do que o polvo faz, esses animais, todos que também usam ferramentas? É que, bom, o corvo, o polvo, o macaco usam ferramentas, tá, beleza. A gente vê todos eles com ferramentas. Por exemplo, o corvo, né, já existem exemplos de corvos que fazem gancho. A humanidade desenvolveu o gancho há mais ou menos 20 gerações. Assim, foi anteontem o gancho. Agora, alguém pressupõe que daqui a 17 gerações os corvos vão estar construindo estação espacial? Não, porque a gente não vê corvo guardando o gancho. A gente vê um corvo usando um gancho e jogando fora, e acabou. Agora, os seres humanos não. Os seres humanos produzem algo que a natureza não dá. A natureza dá coco, mesmo que a gente não plante. Os cocos selvagens existiram por muito tempo. Ainda existem, né? São poucas as frutas selvagens que ainda existem. Uma delas é o coco. No geral, as frutas já não são mais selvagens há muito tempo. Mas a natureza não produz pedra lascada. Como é que a gente sabe? Quais são as provas que existem registros de seres humanos há mais de 20 mil anos na América do Norte? Como que a gente sabe? Por ferramentas. Por quê? Porque ferramenta só ser humano faz. Produzir ferramenta só o ser humano faz. Então aqui a gente está falando de uma necessidade, olha só que interessante, uma necessidade que é histórica. E isso é algo tipicamente humano. E por que é histórica?
Porque vamos pensar no exemplo. Tá? Uma vez, certa vez, eu fui no museu, eu era bem novo. E aí dizia que estaria em exposição um dos machados mais antigos da América do Sul, eu acho. E eu fui todo empolgado, assim, eu esqueci o resto do museu, só queria ver o tal do machado antigo. E aí, para minha incrível surpresa, eu cheguei lá, era um pedacinho de pedra desse tamanho. Assim. Na minha cabeça, de criança, era um machado. Isso é um absurdo, né? Os primeiros machados são pedras lascadas, pedras polidas ou qualquer coisa do gênero. E olha só que interessante. Tava lá o machado. Tava lá seu construtor. A gente sabe quem fez? Não. Por quê? Porque esse machado, uma vez feito, ele adquire uma história própria. A história do machado é diferente da história de quem fez o machado. É um objeto independente da humanidade, criado pela humanidade independente a ele. Então aqui a gente descobre que esses meios que a gente usa para produzir a própria vida, que a gente pode chamar de meios de produção, eles têm também uma história própria. Por quê? Poderia ter sido feito esse machado com pedra-sabão? Poderia, ser um objeto de exposição, um modelo, mas não serviria para rigorosamente nada. Poderia ser feito de barro? Poderia, não seria exatamente um machado, seria um objeto de decoração. Então, assim, são as próprias condições do objeto natural que são mudadas objetivamente pelo ser humano. E que, uma vez mudadas, têm uma característica absolutamente independente de quem criou. Esses machados, quando se tornam propriamente machados, ou seja, quando vão ser amarrados ou presos de outra forma, num pedaço de madeira, digamos que esse primeiro machado que eu fosse ver fosse um desse tipo. Eu não encontraria essa pedra lascada ou polida, presa, num pedaço de madeira por um pedaço de corda. Por quê? Porque passados 10 mil anos, a corda e a madeira já eram, sobrou a pedra. Então, mesmo que esse objeto seja composto por diversos outros objetos, ele também tem cada um deles tem o seu metabolismo próprio. Da mesma forma que o ser humano tem um metabolismo e os meios de produção têm outro. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a história humana está necessariamente ligada à história dos meios de produção. E que eles também se desenvolvem por leis que são naturais, além das leis sociais. Então a gente sabe que um sítio arqueológico possui os seres humanos quando a gente encontra ferramentas. Porque a natureza não produz ferramentas. E a gente sabe quem criou? Não, e nunca vai saber. Talvez um dia saiba, mas figurativamente não faz nenhuma diferença. Por quê? Esses meios de produção são algo com uma história, um desenvolvimento a partir dessa relação ser humano-natureza, diferente da relação ser humano-ser humano. Por quê? O que é a relação ser humano-ser humano? Num primeiro momento, a relação ser humano-ser humano é como os seres humanos se organizam e cooperam para produzirem juntos a própria vida. E elas podem ser diferentes. Então, uma sociedade que produz machados pode ser uma sociedade extremamente livre, sobre todos os aspectos que a gente pode imaginar. E uma sociedade que produz machados pode ser uma sociedade escravagista. O machado não significa uma imposição. Porque o ser humano se organiza para produzir a vida sobre dois aspectos. Meios de produção que se desenvolvem de acordo com as possibilidades tecnológicas da sociedade ali e das condições que a natureza lhe dá, e relações de produção, que é a forma como os seres humanos se relacionam entre si. E aí, o que acontece? Aqui, o Marx e o Engels apontam esses dois elementos fundamentais que são um desdobramento desse pressuposto materialista. Mas a história tem que estar viva. Como é que a gente faz a história? Produzindo a vida. Como é que a gente produz a vida? Com meios de produção, que são a ferramenta mais simples, até as ferramentas mais complexas. Provavelmente o grande acelerador de partículas lá, situado em sei lá quantos países na Europa. Provavelmente a mais complexa ferramenta já produzida pelos seres humanos em geral. E pelas relações de produção, ou seja, como a forma como os seres humanos se organizam para produzir essa vida. Tá, mas olha só, se nós, diferente dos corvos, dos polvos, dos macacos e dos demais animais que usam ferramentas, nós
guardamos as ferramentas e as desenvolvemos, né? Lembremos, do primeiro gancho à estação espacial está aí 18, 19 gerações. Foi assim, simples assim. A gente guarda e desenvolve, bom, se torna praticamente impossível pensar um ser humano produzir a vida sem esses meios de produção. A gente consegue se imaginar jogado numa situação isolado sem nenhum meio de produção? Quais seriam as nossas condições de vida? Que se aproximariam muito mais do animal do que do ser humano? Por quê? Porque justamente pelo fato dos meios de produção perdurarem por mais tempo que os próprios seres humanos, né, eles se tornam uma condição de produção da vida. Uma condição de produção da vida indispensável. E criam necessidades novas. Como, por exemplo, a necessidade de meios de produção. Coisa que corvos, polvos, macacos e outros animais que usam ferramentas não têm. Por isso que eles não carregam essas ferramentas, porque eles não têm a necessidade da ferramenta. Nós, ao contrário, temos. E aí vem, né, a questão, por exemplo, da herança patriarcal, que é quem vai herdar os meios de produção, uma vez que eles garantem a nossa efetiva produção da vida. Então aqui a gente percebe um movimento duplo. Se por um lado, né, quando a gente fala a divisão espiritual e a divisão manual do trabalho são o comando e a obediência, elas são uma expressão da propriedade desses meios de produção da vida. Porque, vamos pensar bem honestamente, tá? Nós produzimos a nossa vida numa sociedade imaginária que a gente precisa de uma ferramenta específica que o dono é o Mateus. A gente vai dizer para o Mateus o que fazer ou o Mateus vai nos dizer o que fazer? Né? Quem detém as condições efetivas de produção da vida? A gente consegue produzir a nossa vida sem vender a força de trabalho hoje em dia? Ah, vai produzir a vida como, Gabriel? Acorda. Ah, não, mas eu vou para um sítio no canto. Tá, e tu vai comprar meios de produção? Não vai? Tá, então tá. Então, sejamos sinceros, os proprietários dos meios de produção são aqueles que são capazes, né, por condições históricas, não por condições naturais, de ter comando sobre a vida alheia, inclusive sobre o trabalho, que é o que a gente faz. Né? Vender a força de trabalho para dar aula no... Qual foi o exemplo que deu? Senai? Aula no Senai. Não vou dar aula de marxismo no Senai, por mais que eu queira. Tá? Vou dar aula do que o Senai me contratou. Quem determinou isso foi o Senai, não fui eu. Então é isso. Por quê? Porque o senhor Senai é o dono dos meios de produção, os quais, portanto, têm comando sobre a produção da vida humana. Então, é esse desdobramento que a gente tá observando. Então, o trabalho humano, propriamente dito, né, já que é o elemento de produção da vida, tem esses dois grandes vetores, meios de produção e formas de cooperação. Esses dois elementos juntos formam o que a gente conhece como modos de produção, que são as formas de cooperação por um lado e os meios de produção por outro. Então, a gente pode dizer que a sociedade capitalista é uma sociedade que produz e reproduz capital? Pode, sem dúvida alguma, é isso que a sociedade capitalista faz. Mas como ela faz isso? Ela precisa fazer a partir de relações de produção propriamente capitalistas. Vamos pensar num exemplo. Qual é a riqueza da sociedade escravagista? Aposto sobre escravos. O escravo foi reduzido a um meio de produção. Principalmente a produção de escravagismo é o próprio escravo, um ser humano escravizado. Esse ser humano escravizado, reduzido a meio de produção, só pode existir numa sociedade cujas relações sociais de produção sejam o escravagismo. Qual é a relação, a propriedade central? Qual é o meio de produção central da sociedade feudal? Feudo, a posse da terra. Pode existir alguém com um feudo sem relações de produção feudais? Então as duas coisas são duas faces da mesma moeda. Só existem, né, em conjunto. Então tá, se só existem em conjunto, mas tem história própria, lembremos lá, eu ainda pré-adolescente, muito feliz no museu, esperando ver um machado como existe hoje, me decepcionando vendo uma pedra.
e não encontrando o seu produtor. O que acontece? Num dado momento, em dados momentos, esses meios de produção se desenvolvem de tal forma que as relações sociais de produção se tornam absolutamente obsoletas. Por exemplo, vamos pensar no caso dos navios ingleses aportados não, né? Parados de frente, né, o porto do Rio de Janeiro. Que aqueles navios ingleses, que eram, né, os principais proprietários das empresas de escravização de seres humanos no Atlântico, estavam fazendo ali, se não exigindo, o fim do tráfico de escravos. Por quê? A Inglaterra, de repente, né, a Grã-Bretanha teve um surto humanista e decidiu que não, o trabalho escravizado é inaceitável. Na verdade, o que a Inglaterra demandava do Brasil e de boa parte do mundo era a garantia de relações capitalistas de produção. Para quê? Para a compra das mercadorias produzidas na Grã-Bretanha, só isso. E não mais do que isso. Então, ali, as relações sociais de produção do Brasil escravagistas estavam atrasadas em relação ao desenvolvimento das forças produtivas. Por quê? Porque, insisto, foi um surto humanista? Não, porque o trabalho capitalista é mais produtivo do que o trabalho escravagista. E só por isso. A queda do Império Romano conversa muito com isso. A famosa crise do escravismo, enfim, as formas de produção que vão dar origem às formas de produção feudal são muito mais eficientes do que a produção escravagista. Então é isso que explica a passagem de um modo de produção para outro. Não é uma questão de racionalidade. O ser humano não percebeu que, meu Deus, o escravagismo é horrível, vamos para a servidão. Talvez a servidão seja melhor. Não, não é esse o ponto. O ponto é que houve uma contradição, e que é bem noção de dialética mesmo. Humanidade de contrários entrou em contradição, e isso tem que ser resolvido. Então, quando as relações sociais de produção começam a atrasar o desenvolvimento das forças produtivas, a humanidade se encontra num processo de revolução social, que não precisa ser uma revolução clássica, como a francesa, enfim. Pode ser uma revoluçãozinha inglesa, assim, uma transição, né, lenta, gradual e segura. E foi isso que a gente observou nessas passagens dos modos de produção de um para o outro. Então, retomando. O pressuposto materialista tem que estar vivo. Para estar vivo, tem que mediar com a natureza. Como? Meios de produção e relações de produção. Ambos se desenvolvem, porque necessariamente tem que se desenvolver. É a dialética, que significa que as coisas estão em constante mudança. Num dado momento, eles entram em contradição. Quando entram em contradição, né, e essa unidade, que é uma unidade sempre conflituosa entre meios de produção e relações de produção, e que formam o que a gente chama de modo de produção, quando entra em contradição, se abre uma época possível de uma mudança desse modo de produção, porque é uma contradição que precisa ser resolvida. Isso é um pressuposto extremamente importante e que vai ter implicações decisivas para todo o marxismo. Aqui, boa parte disso é o que está presente no Manifesto do Partido Comunista, que vai ser escrito mais ou menos 2 anos depois da ideologia alemã. Mas vamos voltar pro trecho, tá? Então, assim, se está acontecendo essas relações, que, portanto, são históricas, ou seja, o ser humano não nasceu capitalista, não nasceu escravagista, não nasceu feudal, não nasceu comunista primitivo, e, portanto, nem mesmo o comunismo é o último modo de produção da humanidade. Bom, o que está acontecendo aqui é que, numa sociedade de classes, significa que esses meios de produção são propriedade só de alguns sujeitos. Se eles são propriedade de só alguns sujeitos, esses sujeitos têm um poder real sobre a vida dos demais. E o que eles fazem? Bom, o que eles podem fazer, e aí a gente pode pegar as primeiras sociedades menos desenvolvidas, no sentido de meios de produção, até a Paris Hilton, que pode-se dizer que pode fazer trabalho espiritual se minimamente participasse das reuniões do Hilton, mas ela não precisa, ela pode contratar inclusive alguém para fazer o trabalho espiritual dela, mas aí é uma outra conversa. Mas o que acontece é que essas pessoas são, portanto, as classes dominantes, detentoras dos meios de produção, são
as únicas que podem dizer o que a sociedade vai produzir, e são as únicas que são libertadas do trabalho propriamente manual, e consequentemente do trabalho braçal. Com isso, né, as condições de consciência podem ser emancipadas. Como? Não é propriamente uma consciência pura, né? Acho que uma consciência pura nunca vai aparecer no Marx e no Engels. Bom, o que vai acontecer é que essas pessoas podem se dedicar a o que a gente hoje conhece como trabalho, né, espiritual, que é o quê? Filosofia, religião e ciência. Quem é que pode fazer filosofia numa sociedade escravagista? Isso vai acontecer muito, tá? Sexo também. São dois. São três, mas só dois aparecem. Então, o que acontece? Quem pode produzir filosofia, e por isso assim, a gente vai ver assim, Platão, Sócrates, Aristóteles, né, pessoas que vão falar de ética, de liberdade, coisas do gênero, são todos proprietários de escravos. Mas que escravo seria capaz de produzir filosofia, sendo que está sendo açoitado para trabalhar o dia inteiro? Que horas vai fazer filosofia? Então, só pode fazer filosofia, só pode fazer religião, só pode fazer arte, só pode fazer ciência, as classes que estão liberadas do trabalho. Ou podem ficar postando foto no Instagram, como a Paris Hilton. Ou seja, estão isentas da produção da vida humana. Porque quem produz a vida humana são aqueles que não detêm os meios de produção, que estão obrigados a realizar o trabalho manual. A gente acha que é livre para escolher profissão, por exemplo. O máximo de liberdade que a gente tem é escolher como vai vender força de trabalho. E só. Então, com isso, com essa consciência emancipada, a consciência pode, inclusive, pensar que é algo totalmente emancipado. E essa é a origem da nossa produção, nossa como seres humanos, né? A produção filosófica humana, que considera que a consciência pode ser uma coisa emancipada das condições de produção da vida. Ela pode, para as classes dominantes, e só. Então, com isso, toda a consciência, na verdade, é a consciência de quem está vivo, é uma consciência real, concreta. Se a gente pensar assim, por que o Aristóteles conseguiu fazer uma ética? E o Platão não. Ainda que tenha uma ética platônica, né? Porque a sociedade em que ele estava inserido é uma sociedade que equalizou os proprietários de escravo. Então é possível pensar nos seres humanos como iguais. Ainda que fosse mais ou menos 2% da população de Atenas da época, né? Da época da ética nicômaca. Né? São os homens atenienses proprietários de escravos. Então, é mais ou menos 2% da população. Mas aquela equalização permite pensar numa sociedade, como seria uma sociedade em que todos são iguais, por exemplo. Agora, em outras sociedades isso não era possível. Então, assim, a consciência está sempre a consciência do ser que vive, daquele próprio sujeito. Então, por isso, toda a nossa formação filosófica, Marx e Engels estão argumentando, pré-movimento socialista, ou seja, tudo que vem até 1830, e aqui está Hegel incluído, só expressa as próprias classes dominantes. É o ponto de vista das classes dominantes, que acham que a consciência pode ser emancipada porque eles se emanciparam. E porque a humanidade ainda não conseguiu se emancipar. O que nós estamos vivendo agora, né, 1845, 1846? Bom, a gente está observando que agora existe um sujeito que demonstra que nessa sociedade específica que estamos vivendo, né, os meios de produção se desenvolveram de tal forma, que Marx e Engels estão olhando para indústrias, né, e Engels conhece muito bem a indústria, né, que tornaram essas relações de produção, em que uma pessoa vende lá sua força de trabalho para uma indústria, produzir mercadorias, às quais ele não pertence, ele não decide como fazer nem nada, lembrando as criancinhas levando chicotada lá, que estão em completa contradição. Né? Essa forma de produzir produz tanta riqueza, e aí a gente basta observar a forma como os capitalistas vivem, que não faz o menor sentido nós estarmos produzindo miséria. E o que está acontecendo desde 1830 nos indica isso. Ou seja, esse movimento socialista que a gente acabou de ver ali na França, no lugar que me expulsou, mas que nós dois começamos a produzir juntos, estou falando do Marx e do Engels, já apontam que a própria reivindicação de um novo mundo
já é um indício de que esse mundo ficou velho. O ser humano, uma frase importante do Marx e do Engels, jamais se propõe uma tarefa que não possa cumprir. Se a gente se propõe é porque as condições já estão maturando, ou já estão maduras. E aqui Marx e Engels já estão convencidos que as condições de superação da sociedade capitalista já estão dadas. E a prova disso é que já existem sujeitos cuja consciência expressa um conflito. Então, o socialismo é a expressão na consciência humana de que existe um conflito, de que existe uma contradição nessa sociedade, que é a ver, portanto, como injusta. E qual é esse conflito? Desenvolvimento das forças produtivas em contradição com as relações de produção. Onde é que está o ponto fraco, o elo fraco disso? As relações de produção são ultrapassadas. A gente tem uma indústria produzindo riqueza à torto e à direito. Então, o que o Marx e Engels percebem? Acabam de vir da França. Já não são mais aqueles jovens hegelianos que estão nas cátedras da Prússia. O que eles estão observando é que esse pensamento, independente da classe trabalhadora, que começa a formular propostas de um novo mundo, por mais que sejam utópicos, são a expressão de que esse modo de produção, lembremos que é o modo de produção, relações de produção e meios de produção, estão em contradição. Por quê? Porque os meios de produção da sociedade capitalista podem produzir uma riqueza tamanha que manter essas relações de produção em que uns muitos produzem riqueza para uns poucos, não faz mais sentido. A gente pode esquecer, abstrair aqui, que estamos falando do socialismo da segunda metade da década de 1840. A gente poderia estar falando do iluminismo. O que é o iluminismo? A expressão na cabeça de uma classe, a classe burguesa, de que as relações feudais de produção não fazem o menor sentido. Porque a humanidade já desenvolveu. Aqui a contradição era ainda mais profunda. Porque a humanidade já desenvolveu uma forma de produzir riqueza muito mais eficiente, que essas relações feudais são um atraso. Não à toa previam liberdade, igualdade e fraternidade. O que a gente viu, na verdade, foi uma intensificação da sociedade de classes. Na verdade, o que o iluminismo pensava que estava fazendo, que era superando relações de produção ultrapassadas por novas relações, na verdade, o que ele estava fazendo era desenvolvendo ainda mais as forças produtivas dentro da sociedade de classes. Mas o iluminismo é uma expressão na consciência humana de uma contradição do modo de produção. Da mesma forma é o socialismo. O socialismo é uma expressão na consciência humana e uma contradição na sociedade capitalista. Então, aqui a primeira pista que a gente tem para saber que o sujeito revolucionário do socialismo é a classe trabalhadora, porque foi a classe trabalhadora que se levantou contra a sociedade capitalista. Efetivamente. E os socialistas utópicos são a prova disso, e o movimento socialista francês também, que o Marx e o Engels já conheceram muito bem. Então, aqui, a gente já percebe que consciência é a consciência de quem está vivo. Não vai existir uma consciência pura, não vai existir um reino da verdade absoluto. O que vai existir são apreensões do mundo real de sujeitos reais e concretos e históricos. Então, sabe, quando a gente vê assim, vou fazer um curso de filosofia à moda clássica para pensar a minha vida. Cara, tu vai pensar no máximo a vida na sociedade ateniense escravagista. E olha lá, a tua vida é um desafio, é aqui, é real, é concreto. Então, é isso que Marx e Engels estão apontando, e a partir dessas contradições, que de fato eles vão mostrar os limites dos jovens hegelianos de esquerda, que pensam a possibilidade de mudança do mundo a partir da autoconsciência, ou seja, as pessoas perceberem a irracionalidade desse mundo e construírem um mundo de razão, que efetivamente vai ser construído como? Praticamente. Por isso que eles vão apontar, o comunista prático, né? Eles estão falando aqui em contraposição aos comunistas, né? Os jovens hegelianos de esquerda, que não são práticos, né? Que são teóricos. Então, o que eles vão falar, assim, em alguns momentos Marx e Engels vão falar de consciência, eles vão dizer assim, uma consciência materialista. Ou seja, que te diga que tu tem que ir para ação. Porque, de fato, o que resolve é a mudança dessas relações de produção. E isso é uma tarefa que não é uma tarefa da consciência humana, mas da ação prática humana, né? Ufa! E aí, Matheus, me excedi no tempo? Não, até que não, sabe não. Como a gente falou,
esse é um texto que não chegou a ser finalizado para publicação, né? Então ele está assim, acertando contas com a maior tradição filosófica da época, né? E assim, a gente leu só 25 páginas desse acerto de contas. Mas aqui já tem elementos fundamentais para a gente pensar, principalmente a teoria da história, né? E a história como história das lutas de classe, né? O Engels colocou do socialismo utópico ao socialismo científico. Essa é uma grande descoberta, né, que Marx atribuiu ao Marx, mas ele contribuiu muito para isso. Aí, como que a gente vai entender a história como história da luta de classes? Com base no primeiro pressuposto. Como a humanidade produz a vida? Produz, reproduz. A partir daí, quais as relações sociais que se derivam? Como é a relação com essa produção? Marx sempre fala, não tem como analisar a história sem pensar na história da indústria e do comércio. E aqui um pequeno cuidado que a gente tem que tomar. Quando ele fala de indústria, ele fala da produção em geral. E quando ele fala do comércio, é a circulação em geral. A gente tem que observar isso. Observar quais são as ferramentas para a manutenção e para as rupturas. Quais são as condições para a ruptura. E aí vão. Né? Somos todos um pouco franceses, né? Somos apressados para ler esse marxismo e logo colocar alguma coisa em prática. O que a gente tira daqui? Bom, por que a Revolução de 1848 falhou? Né, quando o Engels fala que tem que rever tudo. Porque eles não entenderam a contradição central. Por que eles não entenderam a contradição central? Porque eles não entenderam qual era a relação dos trabalhadores com o modo de produção, exatamente. A gente não vai entrar aqui, mas nessa época, Marx e Engels não separavam trabalho de força de trabalho. Sem fazer essa diferenciação que parece só nominal, não tem como entender a mais-valia. Não tem como entender essa apropriação do trabalho que é comandado no modo de produção capitalista. Então, é aqui, né, os trabalhadores são a classe revolucionária, não porque são os mais miseráveis. São, mas não é uma questão moral, né? Não é a classe revolucionária porque é a classe mais bonita, ou porque é mais legal. É a classe revolucionária porque a produção material da vida da classe trabalhadora está em contradição com a forma de produção. Ou seja, enquanto tiver a extração de mais-valia, enquanto tiver o despotismo da fábrica, que nada mais é do que o trabalho espiritual, enquanto tiver a anarquia da produção, essa valorização descompensada em detrimento da desvalorização da força de trabalho, a classe trabalhadora vai estar com a sua existência em risco. Não vai conseguir executar o primeiro ato histórico. Então, ou ela faz uma revolução e altera as relações de produção, ou ela acaba enquanto classe. Né? Isso que torna, né, a classe operária a classe revolucionária do capitalismo. Né? E isso era algo, né, que eles já entendiam em 1848, né, é a classe revolucionária, mas eles não entendiam por quê. Né, o que causava essa miséria. Né? A miséria não era uma coisa, um fruto da ganância dos capitalistas. No livro 2, Marx até chega, no último capítulo, a falar dos capitalistas bonzinhos, né, que tentavam uma repartição mais justa da produção. Não adianta. Né? A acumulação capitalista pressupõe a miséria dos trabalhadores. E é por isso, é por ser a classe que está diretamente relacionada
com a sua própria produção da vida. Mas quando a gente estuda o Capital, vê que a produção em geral da vida passa pela mão dos trabalhadores, que boa parte dos trabalhadores são improdutivos, né? Aí que a gente vê, né, porque é a classe revolucionária, e porque é ela que tem que fazer a revolução. Independente se hoje ela é maioria ou não, né? Tem vários autores que falam, acabou a classe trabalhadora clássica, não sei o quê. Não acabou. Se ainda é capitalismo, ainda tem apropriação de mais-valia. E ainda é quem está diretamente relacionado com a produção é que vai ter, o que a gente pode dizer, daí sim, nos termos da consciência alemã, a consciência dessa contradição. Não por um aspecto divino, mas porque a sua produção material da vida está relacionada com essa contradição. Então, você está agindo nela. Você não. O trabalhador está agindo nela. E é isso que vai ser a classe que vai identificar a contradição e tem que superar. Essa foi a nossa aula sobre a ideologia alemã. Esperamos que vocês tenham compreendido o pressuposto materialista que Marx e Engels apresentam nessa obra e desenvolve ao longo de toda a sua produção teórica. A relação com a divisão social do trabalho, a propriedade privada, a consciência e o Estado. Na semana que vem, estudaremos o 18 Brumário de Marx. A referência para a próxima aula está no vídeo. Como a gente faz o debate da obra e não a mera apresentação, é muito recomendado a leitura prévia. Muito obrigado.